Fala galera que me acompanha aqui no canal do YouTube. E aí pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem, gente? Tudo certo? Vamos lá, vamos falar sobre Rafael Dumas, contratação aí do Grêmio Esportivo Brasil. Chavante anunciou o Rafael Dumas. Chavante fez o segundo teste da pré-temporada. No final de semana vai ter o terceiro teste. Então nós vamos falar muito a respeito disso, claro, depois da vinheta. Mas antes de prosseguir com o vídeo, aquele que pediu para você se inscrever no canal, ativar as notificações clicando no sino, deixar o like, comentar e compartilhar. Vamos lá então, vamos falar a respeito aí, então do Chavante? Bora lá então, vamos falar do Chavante. Chavante que anunciou na semana passada o Rafael Dumas, né, jogador que estava no Brasil na temporada passada e que já havia demonstrado interesse em permanecer no Brasil, mas que não foi anunciado pelo Brasil por conta de algumas pendências que o Brasil precisava resolver com ele, né? Ele era um daqueles jogadores que o Brasil acabou acertando aí, né? Um parcelamento dos últimos vencimentos, né? Daqueles salários atrasados e também de rescisão de contrato, de 13º, enfim, férias. Então o Brasil acabou fazendo um acordo meio bolado ali com o Rafael Dumas e o Rafael Dumas acabou renovando o seu contrato. Na política do Brasil, na montagem do elenco, o Fabiano Daitz teve carta branca. Ele que montou esse time, ele que trouxe os jogadores, juntamente ali com o Luiz Fernando Henrique, né, que é o executivo. Eles debateram bastante jogadores, mas sempre as indicações partindo do técnico Fabiano Daitz. Antigamente no Brasil sempre se fazia isso, principalmente o presidente Ricardo Fonseca, ele sempre deixava as indicações para o técnico. E eu acho que às vezes o dirigente, ele tem que ter convicção também em alguns nomes importantes. No caso do Rafael Dumas, foi uma convicção dos dirigentes, né, do Brasil, até porque o Fabiano Daitz não queria contar com nenhum dos jogadores que acabaram jogando em 2023 no Brasil. Então, foi uma convicção dos dirigentes. Tanto que o Brasil estava com um time bastante inexperiente, um time bastante jovem. É importante também ter jovens jogadores por conta, né, do vigor físico, da resistência, principalmente porque a maioria dos jogos serão no calor, e um calor exaustivo. Então é importante você ter jovens jogadores no elenco. Mas em alguns momentos você precisa também ter experiência. Momentos de não exagerar no desgaste, não exagerar na corrida. Então, isso também ele é extremamente importante. Não que o Rafael Dumas seja um cara muito velho. O Rafael Dumas tem 28 anos. Então, ele ainda é um jovem jogador. Para zagueiro, então, pode jogar aí tranquilamente até 36, 37 anos. Até porque ele é um zagueiro muito técnico, né? Então, ele tem essa longevidade no futebol. Mas, às vezes, o dirigente ele precisa ter essa convicção. Não só ficar abraçado nas ideias do técnico. Obviamente que o técnico também não pode olhar de cara feia para aquele jogador que foi convicção do dirigente. E também não pode só o dirigente contratar os jogadores que ele quer. Ele precisa, né, apresentar, sugestionar para, né, o dirigente, para o técnico e dizer, ó, esse jogador aqui ele pode nos render porque tal situação. Ah, mas eu não gosto dele por causa disso. E aí é o debate. Isso é super normal acontecer. Mas eu acho muito interessante que o Brasil tenha, antes, tarde do que nunca, conseguido, né, efetivar a contratação do Rafael Dumas ou uma renovação de contrato, né? Nós podemos colocar nesses dois pontos. Mas é extremamente importante que ele permaneça no Brasil para 2024, justamente porque ele é uma liderança, ele foi o capitão ano passado, ele e o João Marcos fizeram uma dupla muito boa, uma das melhores duplas de defesa do Campeonato Gaúcho. Então, você tem um zagueiro de hierarquia, um zagueiro de poder físico, um zagueiro que ele coloca, né, a sua imposição dentro de campo, os adversários respeitam, isso é muito importante. Por que sempre eu falei, bati na tecla bastante a respeito disso, de que o Brasil precisava trazer também jogadores conhecidos, jogadores que os adversários vão olhar e vão respeitar. Ó, esse aqui joga, esse aqui tem história, esse aqui já foi campeão,
isso garante o respeito do adversário. Porque você chega com a molecada, com todo respeito à molecada, né? Não menosprezando a molecada, mas com todo respeito à molecada. Você só coloca a molecada, os caras não respeitam. Então, é importante também ter essa hierarquia dentro do campo. E com o Rafael Dumas, o Brasil tem essa hierarquia. O Brasil está encontrando algumas dificuldades para fechar o elenco. O Brasil chegou no nome, depois de muito tempo anunciou o Rafael Dumas, se não me engano é o 23º jogador que o Brasil tem no elenco. Ainda faltariam 2 a mais 5 jogadores para fechar aquela arrancada, porque o Brasil tem muitos jogadores de categoria de base que ainda não profissionalizaram, que ainda não jogaram uma partida no profissional, né? Isso também não é demérito para ninguém, né? Não ter jogado uma partida no profissional. Daqui a pouquinho o cara entra no time, não sente absolutamente nada e faz uma grande partida. Mas eu quero dizer da importância, né, que isso tem para um contexto de Campeonato Gaúcho, né? O Campeonato Gaúcho, ele exige muito experiência, que o jogador saiba sofrer em alguns momentos, em algumas partidas do campeonato. Então, muito acertada a renovação do Rafael Dumas. A gente já falava aqui no canal da possibilidade que o Brasil tinha de uma prorrogação de contrato com o Mário Henrique. O Brasil não conseguiu fazer essa prorrogação de contrato com o Mário Henrique porque faltou plata. Com o João Marcos também havia um interesse do João Marcos permanecer no Brasil. Ele queria permanecer aqui no clube, mas ele acabou não ficando por conta também, né, do Brasil não ter dinheiro para, quem sabe, renovar o contrato dele lá, no final de agosto, ou em agosto ainda, e ele permanecer com um contrato vinculado com o Brasil, até ser emprestado para alguma outra equipe. Enfim, poderia ter feito isso. O Brasil emprestava ele com os salários pagos pela outra equipe, emprestava ele até 31 de janeiro, até 31 de dezembro, né? Mediante a multa. Poderia fazer isso, poderia fazer esses bem bolados, mas o Brasil acabou não fazendo porque não tinha dinheiro, né? E como o Brasil hoje também não tem tanto dinheiro para conseguir, né, entrar em leilão com vários times aí para tentar contratar jogadores. O Márcio Jonathan já vinha também dado o seu sinal positivo para permanecer, mas aí houve a negociação, o Brasil acabou atrasando a negociação com ele, não pagou, ele acabou dizendo que o Brasil não pagou, então também é outro jogador que acabou entrando em rota de colisão com a direção. Outra questão também que acabou acontecendo, né, foi o Marcelo Pitol também, entre outros jogadores que acabaram demonstrando, o Amaral, né? O Amaral, estava me esquecendo do Amaral, mas o Amaral é outro jogador que também acabou demonstrando interesse em permanecer no Brasil e acabou não ficando no Chavante, inclusive vai lá para o Santa Cruz montou um time bastante experiente. Enfim, em alguns momentos é preciso ter a convicção do treinador. A convicção do treinador na montagem do elenco. A maioria dos jogadores precisam ser indicados pelo treinador, mas em algumas oportunidades o dirigente ele precisa também ficar o pé e dizer que aquele jogador também pode, né, fazer parte desse elenco, desse jogador. Não que o jogador contratado pelo dirigente ele tenha que ser titular, mas ele pode fazer parte do trabalho. Eu acho que ninguém tem dúvida que o Rafael Dumas vai ser titular e vai ser inclusive o capitão do Brasil no Campeonato Gaúcho. Eu acho que o Brasil ainda precisa trazer mais alguns jogadores de hierarquia, precisa trazer mais uns 2 ou 3, que eu acho que também, né, dá um aceno positivo para o torcedor. Não é uma resposta para a imprensa, não é uma resposta para o comentarista que está criticando, não é uma resposta para o youtuber que está falando, não, é um aceno positivo para o torcedor. O torcedor ele está apoiando? Tá apoiando. O torcedor rubro-negro ele apoia nessa arrancada do trabalho. Mas, obviamente, que o torcedor ele não é cego. Ele tem a sua preocupação e a gente tem conversado bastante com alguns torcedores e eles têm demonstrado essa preocupação em relação, principalmente, à inexperiência do time. Precisa ter também uma mescla. Precisa ter uns caras mais rodados, uns caras mais calejados para, no momento em que a coisa comece a apertar, esses caras consigam acalmar essa gurizada. Porque a gente sabe, né? O cara às vezes quer demonstrar
o trabalho e ele acaba ultrapassando alguns limites, algumas barreiras. Então, é extremamente importante também ter esse cuidado. E acredito que o Fabiano vai ter esse cuidado sim com os jogadores, principalmente com os mais jovens, né, com aqueles que não tiveram uma experiência em primeira divisão de Campeonato Gaúcho ou que não tiveram uma experiência ainda na primeira divisão ou profissional, né? Então, vejo como positivo, muito positiva, a renovação do Rafael Dumas. E você, o que você achou da renovação do Rafael Dumas? Deixa aqui nos comentários pra gente debater. Valeu? Um abraço, daqui a pouquinho a gente volta com mais vídeo aqui no canal.